Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos comentar os leilões da semana, um pouquinho atrasado, mas dessa vez com direito à matéria do Infomoney, pessoal. Olha só que coisa interessante. Muitas vezes, quando a gente observava uma redução do volume ofertado de títulos públicos, o Tesouro ofereceu pouco de determinado título, de determinado grupo de títulos, o que a gente via na imprensa especializada quase sempre era um único discurso, que eu não tinha comprador e que o Tesouro não conseguiu vender e etc. Né? Nós nos dedicamos todo esse tempo, todos esses anos, né, desde 2020, que eu comento aqui semanalmente sobre os leilões, para mostrar que não é bem assim, né? Que sempre tem muitos compradores e que esses casos são pontuais. E na maioria das vezes essa explicação não cola, né? Dessa vez, o pessoal foi um pouco mais criativo e trouxe um ponto de vista um pouquinho diferente que eu achei interessante de mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, o Tesouro faz leilão conservador de títulos para conter alta nas taxas. Oferta de títulos pós-fixados, Tesouro Selic aumenta, enquanto o volume de NTNBs, Tesouro IPCA com juros é reduzido em meio ao cenário externo adverso. Quer dizer, então, com a, a questão né, das tarifas né, dos Estados Unidos, etc., o mercado mais estressado, as taxas subindo um pouco, né? Para olhar, daí sobe mais um pouco, aí desiste. Tá assim, né, pessoal? Parece que quer disparar, mas não dispara, né? Eu, pelo menos, estou lendo assim a situação. Não sei qual é a sensação de vocês, mas parece que tá tudo meio contido, né? Parece que tem uma vontade de aumentar, mas não aumenta. Enfim, claro que amanhã pode mudar tudo. Isso aí a gente sabe que é assim. Mas o mercado nesse passo, claro, o interessante é vender mais Tesouro Selic do que Tesouro IPCA. Por quê? Porque é mais barato para o Tesouro Nacional. E aí é justamente isso que ele cita aqui, ó. Uma mudança significativa na estratégia não é uma mudança tão grande assim. O Tesouro já fez isso o ano passado inteiro, boa parte desse ano. Maior ênfase em LFTs e redução do volume de NTNBs, à medida que ocorre um contexto de elevação das taxas de juros. Ok. O Tesouro aumentou a oferta de Tesouro Selic de 650 mil para 900 mil papéis e a oferta de Tesouro IPCA caiu para 450 mil unidades. Costuma ser 500 mil, 750 mil, 300 mil, né? Na semana é comum bater 1 milhão de papéis, né? E realmente, essa semana que está terminando agora, 450 mil papéis é um volume pequeno, refletindo maior cautela frente à dispersão elevada nas taxas. Como resultado, apenas 77% do volume foi efetivamente colocado com taxas mais altas. A decisão do Tesouro reflete uma tentativa de mitigar os efeitos da instabilidade externa, e preservar o custo da dívida pública. Então, pessoal, vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui a janelinha certa. Essa aqui, pessoal. Então, na terça-feira, o Tesouro começou com 150 mil papéis do IPCA 28. É isso, e é isso, é uma oferta pequena, pessoal. Tá? A 8,30 vendeu menos de um terço. O mercado também não quis. Aqui eu acredito, pessoal. Aí eu não tenho como comprovar isso, é apenas a minha impressão, né? De que o mercado não conseguiu fechar posições que queria, por isso não comprou tudo. Ou seja, precisava ter mais ofertas, né, para poder fechar as posições. Os prazos médio e longo, 32, né, parte intermediária da curva 45, parte longa, venderam tudo na volta 1, 150 mil papéis. Então aqui eles fecharam as posições que queriam. Talvez, se a oferta aqui tivesse sido de 300 mil papéis, talvez tivesse vendido, tá? Porque quem pode não entender esse meu ponto de vista pode pensar, mas por quê? Eu não entendo. Se queria comprar 300 mil e só tinha 150, leva 150. Não é que muitas vezes eles têm que alocar um capital específico de um determinado fundo, né, de uma determinada tesouraria, e tem que ser aquela quantidade. Se não é, não fecha o negócio, entende? É nesse sentido aí. E aqui o Tesouro Selic, que 150 mil
para 28, 750 mil para 31 não vendeu tudo, mas o Tesouro conseguiu vender o mínimo que ele tem conseguido vender por semana, que, como eu já falei há bastante tempo para vocês, é aquele mínimo necessário para manter as coisas. Os 10 bilhões por semana, conseguiu, outra vez. Quarta-feira tivemos aquela tentativa de recompra, o Tesouro está fazendo isso toda quarta, e reparem que houve a primeira vez, né, em muitos anos, aliás, a primeira vez desde março de 2020, foi em dezembro do ano passado, que houve algumas recompras em torno de 10 bilhões de reais, e aí eles continuaram fazendo isso toda quarta-feira, entrou janeiro, começaram a fazer isso aí até agora, não houve nenhuma recompra. E eles insistem. Quinta-feira é leilão de prefixados, oferta boa aqui nos prefixados com juros e vendeu bem, pessoal. Pré-31 com juros, 1 milhão de papéis ofertados e vendidos, e o 35, 2 milhões de papéis ofertados e vendidos. Muito interessante esse apetite por pré com juros. E os prés de vencimento único tiveram uma oferta meio estranha. Nós tivemos 1 milhão de papéis para os curtinhos e para o mais longo da série, que é o 32, 7 milhões de papéis. E esse vendeu todos. O mais curto deles, vencendo em abril do ano que vem, que é o prefixado de 1 ano, a função, né? Vendeu 1 milhão, que foi todo ofertado. Já para outubro de 27, que são 2 anos, a 13,7 vendeu 41%. Não tem uma explicação muito lógica para esse prazo aqui não ter agradado tanto ao mercado. O 29, que vendia muito para janeiro de 29, aqui em julho deu uma escorregadinha. Não vendeu 1 milhão cheio, vendeu 960 mil, mesmo assim vendeu bem. Então, pessoal, foi um leilão financeiramente não tão alto assim. Não foi tão agressivo, como a gente viu aí semanas com 40 bilhões e tal, né? Aqui, ó. Pré-fixados venderam muito bem, 5 bilhões, pré-com juros 2,700, Tesouro Selic 13 bilhões e Tesouro IPCA não chegou a 1 bilhão e meio, justamente pela redução do volume por parte do Tesouro Nacional. Tá aqui a pizza, ficou 58% em LFT, bastante, pessoal, seguido dos dois tipos de prefixados, que somados chegam aí a 35%, e o Tesouros IPCAs, pessoal, 6% só foram figurantes nesse leilão. O que significa também que não há preocupação com inflação por parte dos institucionais, pessoal. Eles não estão preocupados com inflação, porque aqui, ó, como vocês veem, eles não compraram ali toda a oferta, né? Que mais? Compraram bastante prefixado, apesar ali dos 41%. E aqui os percentuais pequenos de aceite, pessoal, são na volta 2, que é das instituições dealers, né? Que a gente fala que são eles que garantem o mercado secundário. Aquele artigo que a gente comentou do Fundo de Previdência, que investiu 2 bilhões de reais, né, em Tesouro IPCA, ele comprou de alguma instituição dealer, ou algumas, né, ou continua comprando, né, das instituições dealers, tá? Essas que fazem a segunda volta dos leilões que eu deixei aqui para vocês verem, que eles sempre compram menos porque é conforme as necessidades e as demandas do mercado secundário, tá? Também coloquei aqui uma informaçãozinha bastante interessante, que foi a taxa média dos prefixados, 14,12%, ou acima de 14%, e dos pré-com-juros 14,08%, taxas bem altas. E das NTNBs a taxa média 7,78%, muito alta. Então é isso, pessoal. Leilão aí de 22 bilhões de reais, tá aqui o somatório. Na minha visão, foi tudo tranquilo. E eu concordo que sim, o Tesouro pode ter, como sugere a matéria da Infomoney, como nós falamos muitas vezes, nós inclusive achamos que esse é o caminho mais correto para o Tesouro, é ofertar mais Tesouro Selic em momentos que as taxas estão muito esticadas, porque isso justamente tenta reduzir um pouco o custo da dívida,
ou pelo menos coloca essas taxas extremamente altas só para o Tesouro Selic, que é um prazo bem mais curto do que os tesouros IPCAs que vão aí para 2045, para 2060, né? E tem prazos realmente muito esticados. Vai ser bastante pesado aí para as próximas gerações pagarem tudo isso, não é mesmo? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.